Pra gravar, tá, gente? Vai, Belmiro, desculpa, te cortei, pode falar. Por nada. É, acho que foi 6 a última nota que eu dei, ou 5. 5? Foi 5. Continuo no mesmo. Boa. Vamos tentar para semana que vem um 6, Belmiro? Vamos, né? Vamos. Bora. Elis, nota. Boa. Oi, André, sete. boa. Regi, O meu é 7. boa. Leila, Sete. perguntei para a Paty, Leila, qual que é a nota dela dos rotineiros? Seus rotineiros, Paty, qual a nota? Tava meio baixinho, os rotineiros. O meu rotineiro não tava muito bom, não. Tava bem Fale, deixa baixinho. eu ouvir. Mas assim, um 6. Então, semana que vem quero a média, hein? Quero 7, pelo menos. Tô meio. Essa semana não tá muito legal. Então, por isso mesmo que tem que fazer rotineiro, para E eu equilibrar os tenho. hormônios no cérebro. Você ainda está treinando a pessoa nova aí? Tá, ela tá treinando a pessoa nova, o Michael. Mas, O menino, vamos apresentar o Michael, esse é o Oi, Michael. Marco, tudo bom? Eliana Sato, nossa mentora. Seja pode ser sua bem-vindo. hoje em dia. Pode ser sua também. Bom trabalho, Marco. E aí, gente, hoje eu É, quero tirar nossa sessão primeiro para mas só falar não é sobre o pra gente filme, limpar. Falta que foi Os seguir todo Corajosos, não mundo. foi? Tá aqui, tá certo, tá certo. Oi. Teste de. Todo mundo assistiu Corajosos? Sim. Ficha que caiu, Elis. Começa você. Eu acho que uma é muito lindo, né? Eu me vi chorando, nossa, me desabando de choro. Eu acho que determinação e fé, né? Foco, determinação e fé são as palavras que tocam, assim, sabe? Porque até você entender que você está errando e você pode mudar, é bonito, Sensacional. é de pensar. Você conseguiu fazer algum link dele com a tua vida? Olha, é o que eu vivo, é o que eu vivo. Hum, Sentimento, acho que o sentimento de culpa, ele vem pra gente que é mãe e acaba sendo pai em vários momentos da vida. E daí você se coloca em situações que você fala, putz, por que que eu fiz daquele jeito, né? Não deveria. Ou por ser, no caso, o filho maior, né? Ele dava atenção mais para a menininha, e precisou perder a menininha para dar atenção que tinha um filho do lado que estava muito necessitado da situação, né? E daí você se propor a, a correr porque o filho gostava de correr. Daí a gente se deixa de lado porque o que o filho gosta de fazer não era o que eu gosto de fazer. Então, é a minha vida, é a minha vida. Exato. E aí, o mais difícil, eu acho, dessa nossa jornada, vocês sabem que culpa gera não merecimento, né? Toda vez que a gente carrega uma culpa, isso gera um não merecimento muito grande. E esse não merecimento faz a gente se auto-sabotar em várias áreas da nossa vida. A gente se auto-sabota na saúde, a gente se auto-sabota no financeiro, no profissional. Então, qual que é a nossa jornada diária? É a gente, Elis, lembrar que toda mãe e todo pai vai errar. Não tem como. Todo mundo aqui, com exceção do Joãozinho, né? Todo mundo já é mãe e pai. A gente vai fazer sempre o nosso melhor com aquilo que a gente sabe naquele momento. E a gente vai errar. Então, assim, o que que a gente tem que aprender? A se auto-perdoar. Entender? Eu acho que quando se eu olhar para trás, vão ter 500 coisas que aconteceram que putz, hoje eu faria diferente. Por que que eu fiz daquele jeito? Por que que aconteceu? O que é o meu trabalho diário? Me auto-perdoar. E entender que hoje eu posso fazer diferente. Eu não consigo voltar lá atrás. Não consigo fazer diferente quando aconteceu, mas eu consigo fazer diferente daqui para frente. E se auto-perdoar para não gerar falta de merecimento, porque isso é uma coisa que faz a gente se auto-sabotar demais na nossa vida. Quando a gente carrega uma culpa, entende? Em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos pais, em relação a amizades.
independente. Mas bem Culpa, isso, ela corrói a gente. Assim como a gente tem que perdoar as pessoas que mancaram com a gente, que pisaram na bola, porque isso também traz um peso muito grande para a nossa vida, a gente tem que trabalhar o auto-perdão, que é um dos mais desafiadores. E aí olhar é daqui para frente, o que que eu posso fazer para fazer melhor, né? Sensacional, muito bom. Andréia, que fichas que caíram com esse filme? foi igual ele falou, né? Esse filme fala muito sobre reflexão, eu achei, sabe? Da história, das nossas vidas, né? Fala de muita fé em Deus, que é incrível, né? A história fala muito sobre fé, família. Eu acho que é o porto seguro ali, tá tudo ali. Então, eu achei muito lindo o filme. Graça, fiquei apaixonada nele. Vou até assistir de novo. É lindo, Eu né? me emocionei muito nele. A gente E fica mais, olhando, olhando, vai se reflectando a gente, né? As nossas falhas, às vezes, né? As culpas, os nossos medos. Então, fala faz a sobre gente isso aí. pensar, né? Faz muito, é um filme de muita reflexão, assim, da gente precisar e pensar, né, sobre a vida. É Sensacional. isso. O nosso processo de mudança não é só sobre os encontros toda quinta-feira. Mas quando eu passo livre filme para vocês, é para vocês irem construindo novas redes neurais, novas visões do mundo, para a gente virando chave, virando chave. Quanto mais estímulo a gente dá, mais a gente consegue mudar nossa mentalidade com velocidade. E a mudança de mentalidade é o que traz resultados. Então, é nada por acaso. Tudo que eu passo para vocês tem um porquê, né? Alguém mais assistiu esse filme? Regi, Leila, Belmiro, Joãozinho, alguém mais assistiu? Dos Não, Corajosos, tá falando? Os quero assistir. Corajosos, Regi. Vou assistir. Que Não, ficha caiu para você, Regi? É um filme que fala muito sobre o caráter, achei, né? Sobre o que é certo, o que é errado, o que é mais fácil, o que não é. Sobre fé, sobre irmandade, né? Deles se tornarem mais que companheiros de trabalho ali. É mais ou menos esse resumo que eu levei. Top, Regi. Obrigada. Gente, escreve aí o nome de uma pessoa que hoje vocês gostariam de melhorar o relacionamento com essa pessoa. Pode ser que seja um relacionamento que não tá ruim, mas também não tá extraordinário. O bom te afasta do extraordinário, né? Isso que a gente acha que tá bom, sabe aquele tá bom? Lembra da jornada da maestria? Mas também, né? Não tá bom, não tá ruim. Com quem que você tem um relacionamento que você gostaria de melhorar esse relacionamento? Pode ser que tá ruim, tá com conflito, mas você gosta dessa pessoa. Ela é importante para você. Anota o nome. Ou não, não tá ruim, mas poxa, poderia ser extraordinário. Então anota o nome dessa pessoa que vocês gostariam de melhorar esse relacionamento. Pode ser pessoal, pode ser profissional. Todo mundo conseguiu pensar em alguém? Hoje é a nossa sessão. Deu, gente? Todo mundo conseguiu mesmo? Pensaram em alguém? Hoje o nosso encontro, nossa sessão vai ser sobre as 5 linguagens de amor. Esse livro, gente, ele é um best-seller, né? Ele foi escrito pelo Gary Chapman. Ele foi publicado lá em 1992. Todo mundo já era nascido aí? E ele já foi traduzido em mais de 50 idiomas, para vocês terem uma ideia. Então, assim, ele é um livro conhecido mundialmente. E ele descreve as 5 linguagens do amor. Quando ele foi escrito para falar sobre relacionamento amoroso entre casal. Porém, conforme as pessoas foram utilizando esse livro, se percebeu que não é só sobre casal. É sobre mãe e filho, pai e filho, é sobre casal, é sobre irmãos. Tudo dá para usar essas linguagens de amor.
Vocês sabiam que o que a gente fala, a nossa comunicação verbal, ela só é 7% do total da nossa comunicação? Vocês sabiam disso? 7%. Isso significa que quando você está falando, muito pouco é aproveitado ou entendido. Já aconteceu com vocês de vocês falarem alguma coisa e a pessoa entender diferente? Você falou uma coisa, ela entendeu outra. Você fala uma coisa numa boa, a pessoa ela acha que você foi grossa, foi grosso. Estoura uma briga, um conflito, uma confusão por um nada. Já aconteceu isso na vida de vocês? Isso é um problema. Isso pode ser na equipe, pode ser na empresa, pode ser na família. Sabe briga de família? Geralmente é do nada. E por quê? Porque o que a gente fala representa 7%. E muitas vezes a gente se preocupa só com o que a gente vai falar, verbalizar. Mas a gente está comunicando. Se 7% é com palavras, os outros 93% é com todo o resto. Eliana, que todo o resto? Tua cara, tuas expressões, seus gestos, tudo em você comunica. A tua roupa comunica. Sabia disso? O preto, quem tá de preto? Eu, Leila, João, Elis. O preto, ele potencializa o que você está sentindo. Eu acordei bem mal, eu visto preto, eu fico muito pior. Eu acordei super feliz, eu ponho preto, eu fico muito mais feliz. A cor preta, ela potencializa. E quando você veste preto, as pessoas fazem uma leitura de você. Quando a gente está vestindo azul, igual a Andrea, é uma outra leitura. O azul passa confiança, credibilidade. O Belmiro tá de branco, bege. Tudo na gente comunica. O teu cabelo comunica. Tudo, os acessórios que você veste comunica. Tudo comunica. E uma das maneiras da gente se comunicar são as linguagens de amor. Eu posso amar imensamente uma pessoa, me importar muito com uma pessoa e ela não entender esse amor. Ela achar que ela não é amada, ela achar que você está rejeitando, ela achar que você não está se importando com ela. Já aconteceu de alguém falar para você que não se sente amada e você ama a pessoa? Sim ou não? Sim? Eu estava ouvindo, né? Eu coloquei o livro para ouvir, continuei a fazer minhas coisas e minha filha estava em casa, mais nova. Aí nós comentando a respeito do meu perfil de analisando, e ela falou assim: Ah, mãe, mas o meu é prestação de serviço. Olha, olha. O modo que você me enxerga pode ser. Daí ela me questionou o modo que eu enxergava ela, entendeu? Então, assim, não é o que eu acho que ela é o como ela deveria ser enxergada. E daí gerou uma discussão gostosa de nós estar se avaliando dentro de casa qual era a forma de amor dentro de cada um lá dentro. E ela me questionou, ela falou assim, mas você não pode achar que eu sou, porque eu sou diferente. Daí a gente começou, foi bem legal. Muito legal. Quando ela quer te agradar, o que que ela faz? Ela é muito carinhosa, mas ela sabe que eu sou de presentes, então ela me agrada com muito presente. Olha Ela só. me conhece com presente, assim, ela já me lê automaticamente. E quando você quer agradar as pessoas, quer mostrar que você gosta das pessoas, como que você demonstra isso? Eu também eu dou Dá presente. presente. Presente, aham. Geralmente, a gente demonstra que a gente gosta das pessoas com a nossa linguagem de amor. Olha que doido. A Elisa, ela é presente, certo, gente? Ela se sente amada com a linguagem de amor presente. Quando ela quer demonstrar que ela ama alguém, que ela se importa com alguém, quer demonstrar carinho, ela vai lá e dá presente. Geralmente a gente faz isso. Quais são as 5 linguagens de amor? Vai.
tempo de qualidade, presenteado, palavras de autoafirmação, né? Motivação, Ação. presentes. Ajuda, gente. Quem mais? Toque, Oi, João? toque. Toque físico e Atos de serviço. atos de serviço. A gente falou tempo de qualidade? Falou, né? Quem aqui é ato de serviço, levanta a mão. Quem tem como linguagem de amor atos de serviço? Gente, o que que é atos de serviço? Não, vamos começar pelos mais fáceis. Vamos lá. Tempo de qualidade. O que que é tempo de qualidade? O nome fala, né? É você passar um tempo com a pessoa sem celular, é você bater papo, é olho no olho, é você sair para passear num parque, é você viajar, é você estar com alguém. Isso é tempo de qualidade. Quem aqui é tempo de qualidade, levanta a mão. Ninguém. Eu sou super tempo de qualidade. Super tempo de qualidade. Eu quero, assim, eu me sinto amada quando eu tô tomando café com alguém, quando eu vou jantar, quando eu tô no sofá, quando eu tô conversando. Ai, me sinto assim, a pessoa mais amada do mundo. Eu sou super tempo de qualidade. Ok. Quem O que. preto, o meu esposo, né? Eu falo preto. O meu esposo é assim. Então, no começo do que a gente já tá, vai fazer 9 anos juntos. Ele, ele, ele preparava a mesa para me levantar e tomar café com ele. E Olha, o meu sono é mais importante. Então, a gente brigava muito. olha. Ele queria que eu levantasse para tomar café. Eu falava para ele: não me perturbe, me deixe dormir. Aí ele chega em casa, ele quer que a gente tome café junto. Ele quer o ato de eu sair com ele numa terça-feira, no outro dia ele me mandar que me amava. Então, ele é totalmente tempo de Tempo de qualidade. qualidade. E olha, gente, se a gente não sabe isso, aí ele faz o café da manhã, quer tomar café da manhã com a Elisa, ele fala, ai, deixa eu dormir. Ele se sente o quê? Rejeitado. Ele sente que ela não ama ele. Só que a Elisa é presente, daí a Elisa vai lá e compra um presente para ele. E ele olha e fala, Às vezes eu nem acerto o presente. entendeu? Olha como isso causa problema. Quem aqui é presente? A Elis, tem mais alguém? Levanta a mão quem é presente. Eu acho que eu também sou. A Regi, a Andrea se sente amados quando ganham presente. A minha filha, ela é presente. Ela é presente e toque físico. E eu, gente, sou tempo de qualidade. Então, quando eu queria mostrar que eu amava ela, eu levava ela para tomar um café. Eu parava de trabalhar e ficava lá conversando com ela. Às vezes ela ficava até impaciente, querendo fazer outra coisa, e eu lá. E ela, tipo assim, eu sou zero presente. Muitas vezes eu não dava presente nem em comemoração nenhuma. Não dava na Páscoa, não dava em aniversário. Aniversário eu levava ela para jantar no melhor restaurante. Olha só, gente, tempo de qualidade. Ó, eu presenteando ela com a minha linguagem de amor e não comprava presente. E ela vivia me falando: "Eu sinto que você não me ama. Eu sinto que você não se importa comigo." Eu pensava: "Como? Como você ousa dizer uma coisa dessa?" Presente. Quem tem linguagem de amor presente gosta de ganhar presente. E não é pelo valor monetário. Pode ser uma flor, pode ser um bombom, mas é o presente, não importa o dinheiro. Mas é o ato da pessoa ter parado, pensado, comprado alguma coisa ou buscado e dar uma carta. Isso é presente. Quem aqui tem a linguagem de amor? Atos de serviço. Levanta a mão. Leila? Belmiro. Cara, o que que é atos de serviço, gente? É a pessoa fazer alguma coisa pela pessoa. A Leila, o Belmiro, a André também é atos de serviço, André? Se sentem amados quando alguém vai lá e cozinha para eles. Quando alguém vai lá e lava uma louça. Quando alguém vai lá e dá uma carona. Quando alguém vai lá e pega o casaco. Quando alguém vai lá e traz um copo de água.
A minha Não, irmã, ela é atos de serviço total. Ela se sente extremamente amada. Quando ela chega do trabalho, aí o marido dela traz uma taça de vinho, pega um copo de água para ela. Eu já penso assim, gente, eu tenho mão, tenho perna, eu levanto e pego, entende? Como não dá para comparar, gente. Imagina. E aí, se você tem um marido, uma mulher, um filho, alguém, pai, mãe, que é atos de serviço, a linguagem de amor, e você não é, você não ajuda com nada, você não faz nada, você paga empregada lá para fazer, sei lá, e a pessoa não se sente amada. Você não pega uma água, você não faz uma jantinha, só faz na obrigação lá, né? Mas não faz assim uma coisa, um carinho, atos de serviço. Quem aqui é? O que que falta? Já sei. Palavra de afirmação. Levanta a mão. Quem aí? Eu não sou. Quem que é? O João? Mais alguém? É palavra de afirmação? Quem sabe explicar o que que é palavra de afirmação? Autoestima, né? Levantar, mostrar a importância da pessoa, o tanto que ela é boa no que ela faz, elogios, né? Total. João, dá mais algum conceito aí? Você quer complementar alguma coisa? Não, eu ia falar isso no que eles falou, né, nesse sentido de demonstrar a importância, né, o motivo do porquê que ela é importante naquilo, né, do porquê que ela é boa nisso, né? Então, é afirmação, né? Agora, vou trazer uma coisa aqui, ó. Quem aqui tem dificuldade de elogiar outras pessoas, levanta a mão. João, quem mais? Tem dificuldade? Ok, vocês podem não ter dificuldade, mas vamos lá. Pensa aqui comigo. Quando vocês pensam em filhos, por exemplo, ok? Vamos falar de filho. Vocês falam mais o que eles fizeram certo ou o que eles fizeram errado? Eu chego em casa, o quarto Ah, está uma bagunça. O que que é a primeira coisa que eu falo? mãe, porrada. ser mãe, ser mãe. A pessoa fez uma semana de provas. Aí teve uma prova que tirou 5. Vocês estão falando das boas ou vocês falaram da ruim? O Eu que que a falo da gente. boa. O meu mais velho, eu critico ele demais. Eu tenho meus embates com ele. O meu mais novo, ele é tão diferente. Assim, ele é super inteligente, acho que até é o normal da inteligência dele. Então, quando ele vem com uma nota ruim, ele mesmo se critica. Aí eu, para não criticar ele, eu elogio, Pois é. porque ele já tá ruim, o outro já não. Por isso que eu tô meio termo, assim, né? Porque um é diferente do outro. Mas o meu mais novo, ele se cobra demais. Vocês Muito bem. querem, vocês querem um segredo? Quando vocês estão tendo Aham. problema com alguém, dificuldade com alguém, liderado, colega de trabalho, família, experimenta elogiar para você ver. E às vezes é um desafio, porque às vezes vocês estão num ponto tão difícil, tão desafiador, que parece que um só vê o defeito do outro. Porém, se você for uma pessoa de alta inteligência emocional, você vai conseguir descobrir alguma coisa boa de verdade e começa a focar nisso. Quando tinha escola física, eu tinha um menino lá que ele tinha acho que uns 8 anos, se eu não me engano, ele fazia inglês kids lá. E a mãe dele falava: Esse menino é terrível, ele é péssimo, fala para a professora dar um jeito nele, ele é arteiro, ele é respondão, e nananã, e nanã. E realmente, o piá tocava o terror. Ele falava um monte de palavrão, ele xingava a professora, ele batia nos colegas no meio da aula de inglês, gente. E aí, chamei minha professora, falei: É o seguinte. Eu quero que você comece a elogiar esse menino. Que jeito! Ele toca o terror, ele xinga os amigos, ele derruba, ele joga o livro no chão. Eu falei, eu não sei, se vira. Você vai começar a olhar para ele agora e tudo, meia coisa que ele fizer direito, você vai elogiar, beleza? Ela, beleza? Ela falou, mas vai ser um desafio. Eu falei, beleza, é teu desafio. E assim foi.
E ela começou a achar coisinhas. Nossa, como hoje você tá cheiroso. Nossa, como hoje você veio arrumado. Nossa, você hoje deu bom dia, fiquei tão feliz. E ela começou a elogiar cada negocinho. Gente, juro pra vocês, em um mês esse menino era outro menino. Outro. Educado, ajudava os colegas, ajudava a professora. E a mãe dele veio na escola e falou: O que que aconteceu? Meu filho tá estranho. Então, o poder do elogio é gigante. Existe até algo chamado regra de Pareto para vocês que lidam com pessoas. São 6 elogios para uma crítica. A Paty tá treinando alguém novo ali, ó. A nossa tendência é a gente pontuar o que tá errado, óbvio. Principalmente quando a gente está na liderança. Só que para você pontuar algo que está errado, você já tem que ter feito 6 elogios antes. Falsos? Não. Mas a gente tem que começar a treinar o olhar. E para quem a palavra, a linguagem de amor é palavra de afirmação, gente, aí é um desafio. Se a pessoa convive com pessoas que não elogiam, a pessoa se sente rejeitada. E todo ser humano que se sente rejeitado. Ah, e aí a gente tem toque físico ainda. Quem é toque físico? Levanta a mão aí. Andréa, Belmiro, minha filha é toque físico, eu sou 0. Vocês têm noção, antes de eu ler esse livro e eu entender sobre isso, o problema que era na minha casa, gente? Minha filha vinha me abraçar, eu falava, a gente tá atrasada. Agora não, corre, corre, corre. Aí ela queria ficar grudada e eu falava, nossa, mas hoje tá tão calor. Eu não via aquilo como amor, gente, vocês entendem? Só que ela, como linguagem de amor toque físico, ela se sentia extremamente rejeitada, não amada. E isso fez a autoestima dela vir aqui embaixo. Crianças com baixa autoestima sofrem bullying, insegura, escolhe amizades erradas, vive com pessoas erradas, faz coisas erradas. N problemas. Então, qual que é a primeira coisa? Por que que importa você saber tua linguagem de amor? Porque você tem que comunicar isso. Ninguém é vidente, ok? Hoje vocês estão numa jornada de autoconhecimento. 98% das pessoas não têm inteligência emocional, não desenvolvem competências de performance humana, não tem. Então não adianta esperar que o mundo vai saber o que vocês estão aprendendo aqui. Não sabem. Então, comuniquem. Ei, minha linguagem de amor é atos de serviço. Ei, minha linguagem de amor é toque físico. E o que Elis falou é legal, vocês começam a ter debates. Chega na pessoa que você sabe essa pessoa que você escreveu o nome? Vocês conseguiram descobrir qual que é a linguagem de amor dessa pessoa? Belmiro, qual que é a linguagem de amor dessa pessoa? Presente. Presente. E aí eu fiquei agora na dúvida entre toque e palavras de afirmação. Até eu ia te perguntar isso. Até quantas linguagens uma pessoa única pode ter, e se ela flutua entre essas linguagens. Tem a principal e a secundária, então 2 linguagens de amor ali, e pode com o tempo ir mudando isso. Não é eterno, Tá? entende? Como que faz para descobrir? Ou faz o teste, ou observa. Por exemplo, Aí, você ficou entre o quê? Toque físico e? toque físico e palavras de afirmação. Tipo assim, faz um elogio, vê a reação. Vai lá dar um abraço, vê a reação. Comecem a fazer laboratório na vida de vocês. Ainda ontem, desculpa até lhe cortar, ainda ontem passei por isso. Porque assim, olha só como a gente, às vezes, a gente não pensa. Todo mundo sabe que eu estou afastado, né? Dependendo de INSS, então a grana deu uma. E eu falo para todos que, assim, eu estou tentando resgatar meu casamento. Ponto. Sensacional. Ok. Então, essa pessoa,
minha esposa. Ontem ela chegou e falou assim: eu vou ter presente Dia das Mães, mas foi como assim? Eu falei, mas calma aí, eu não sei nem quanto que eu vou receber, se eu vou receber, quanto eu vou, você está me falando de presente. E eu fui assim, meio que, sabe? Aí depois eu parei para pensar, eu falei, carai. E eu estou começando a ler o livro, né? Eu estou lendo o livro, eu até baixei aquela plataforma Scribe, para ter acesso aos livros mais fácil. Parei para pensar, falei assim. Aí depois eu parei, eu falei assim, escuta, espera, vamos ver como é que vai acontecer, se vai regularizar, a gente tem aluguel para pagar, tem tanta coisa que vamos ver o que vai acontecer. Aí ela falou assim, mas eu não estou pedindo coisa de R$ 300. Coisinha simples, às vezes. É a tal da lembrança, né? Exato. Linguagem de amor, entendeu? E é o que eu falei, quem tem linguagem de amor presente não se importa com o valor. Até ainda falei assim, eu não consigo nem sair daqui para ir comprar alguma coisa. Tá vendo? Olha que doido isso. E não é sobre isso. E olha o que ela te pede. Quando ela fala, eu vou ter um presente, ela tá gritando por amor. Sim, E às vezes você acha que você está demonstrando amor, mas não é a linguagem de amor dela. Então ela não se sente amada. sim. Como que ela se sente amada? Se a linguagem dela é presente, é com presente, mas não precisa ser valor monetário. Presente para ela é você pegar uma flor no jardim e trazer. É um presente para ela. E ela vai Torna um derreter. pouquinho ela se torna um pouquinho porque ela não gosta de flores. Então ela se torna um pouquinho mais difícil. Eu também, tá? Eu tenho esse problema. Eu não sou muito de flor porque eu não sei nem cuidar da flor. Mas assim, é um exemplo. Você, qualquer coisa que você der, ela vai se sentir amada. Doido, né? Doido. Isso Então, ontem, 10 horas da noite. Incrível. pense nisso. O que que você pode dar no Dia das Mães, por exemplo? E não precisa esperar Dia das Mães. É no dia a dia. Não é? É dar um chocolate. Um bombom. Gente, quem a linguagem de amor é presente, é tão fácil de agradar. Porque é fácil. Eu sei que minha filha é presente, gente. E aí, assim, é um bombom que eu dou. Qualquer coisa é já motivo de. "Ah, mãe, você lembrou de mim." Entende? Então, antena para isso. Leila, a pessoa que você pensou, você descobriu qual que é a linguagem de amor dessa pessoa? Dele é palavras de afirmação. Você vinha elogiando, verbalizando qualidades e o que você acha da pessoa? Eliana, eu já tentei. Eu acho que antes de ler esse livro, eu já botava em prática isso tudo, porque essa pessoa, ela nunca foi valorizada, isso desde criança, entendeu? Ela sempre foi reprimida e tal. E aí, depois eu sempre percebi isso e num dos nossos altos e baixos, num dos nossos baixos, né? Aí eu comecei, só que assim, eu acho o seguinte, a pessoa também tem que internalizar isso dentro dela, entendeu? Porque por mais às vezes que você se esforce, se a pessoa não quiser enxergar, não tem jeito, entendeu? Então, só que isso funcionou de uma certa forma, porque agora ele tá mais, assim, ele é meu esposo, tá? Ele começou a fazer academia, começou a cuidar de si e tal. Só que eu tô sentindo que ele não tá usando isso pro nosso relacionamento ainda, Uhum, sabe? Então, enfim, mas isso eu já vinha praticando isso já há bastante tempo, uhum. já tentando há bastante tempo e são anos, não são meses. O que muitas vezes o ser humano ele envolve muitas coisas, né, gente? Se fosse só linguagem de amor, seria muito fácil, né? Mas uma pessoa que passou por muita coisa, lembra o cavaleiro preso na armadura? Então, as pessoas muito machucadas, elas põem uma armadura. Lembra o cavaleiro, gente?
não conseguia nem comer mais, né? Se afastou tanto do mundo. Então, assim, são N coisas que a pessoa tem que. A pessoa que está com a pessoa, né? A pessoa que está com o cavaleiro, são várias estratégias que tem que usar. E sim, a pessoa também vai ter que querer fazer a jornada, né? Só que quando eu faço alguma coisa, uma coisa que é importante, eu acho é importante saber, assim, ó, toda vez que eu vou fazer alguma coisa pela pessoa, eu faço sem esperar nada em troca. Porque senão fica uma jornada de frustração. Então, eu acho que o jogo é assim, ó, eu Se vou você fazer o meu quiser melhor. comprimir, ou então você quer que você. Mas é bem nessa vibe mesmo que eu tô, assim, eu tenho consciência de que eu fiz o que eu podia ter feito, né? E por isso que eu tô aqui buscando isso, porque eu já tinha percebido isso nele, sabe? Porque eu sou muito de observar, assim, as pessoas, sabe? E eu fico bem quieta, mas às vezes eu fico lá matutando e observando por bastante tempo. Às vezes eu acho uma coisa da pessoa e depois eu fico observando, daqui a um tempo eu já não acho, já mudo de ideia, sabe? Então eu já vim observando isso e já comecei a praticar isso, né? Mas é aquela história, a gente também tem que ter paciência se a gente está disposto a algo. A gente tem que ter paciência para haver a transformação também, né? Não é assim de uma Total, hora Se para você outra. quiser imprimir aquele lá, total. E você assim, não é consegue bem isso, sabe, mais. Leila? É, Quando a gente faz o nosso melhor e o que está ao nosso alcance. Lembra aquela aula que eu dei para vocês? O que está no seu alcance e o que está fora de controle? O que está fora do teu controle é a reação dele. Isso não está no teu controle. O que está no teu controle? Fazer ser a sua melhor versão como esposa. E aí, o resultado não está no teu controle, né? Então, acho que assim, ter a paciência, e aí a gente. Qual que é o grande problema também, né? A gente, enquanto casal, quando ele busca autoconhecimento também, Leila, Tá. é um desafio, né? É um desafio. Porque o que que acontece? Quando a gente é um casal e um começa a desenvolver, e o outro não, começa a abrir uma certa distância de, enfim, né? E aí existem duas possibilidades, né? Uma, essa pessoa ela não busca autoconhecimento, mas ela escuta o que essa pessoa fala, ou ela modela, ela vê que está tendo uma transformação e ela começa a olhar e falar, não, eu também preciso, né? Ou não, ou a pessoa ela realmente fala, esse sou eu, vou ficar aqui. E aí abre essa distância mesmo, que aí precisa Mas, de mas eu coloco assim, quando tem os filmes para assistir, eu convido ele a assistir junto, né? E falo da mentoria, né? Eu falo assim, a gente falou sobre isso hoje, ó, e tal. Eu comento muito com ele sobre, né? E é incrível porque ele é tão, como fala, averso a esse tipo de mentoria, esse tipo de transformação, que daí quando eu comecei a fazer, ele falou assim, mas toma cuidado para isso não interferir no nosso relacionamento. Ou seja, ele já sabe de algo que está errado. total. Ele sabe, no fundo ele sabe, né? Mas, assim, essa questão da frustração, eu já fui muito frustrada já por causa disso, já fiquei muito mal, muito triste, muito frustrada. Só que hoje é aquela história que você internaliza as coisas como você deseja, né? Então você não pode deixar isso afetar você internamente. Então, isso tudo depende de como você vai reagir a todas as situações, né? E eu tô tentando, eu evoluí bastante nessa questão de frustração, assim, de não deixar acontecer e exemplificar as coisas para ele enxergar o que quer, né? Eu acho que o relacionamento, ele é construído todos os dias, né? Todos os dias, todos os dias. Exige uma grande paciência em dividir a vida com outra pessoa. Então, e é sobre isso, é evolução. Usar todo o seu conhecimento para ir tentando plantar sementes ali. E aos poucos a pessoa aí, principalmente pessoas que sofreram muito, sabe, Leila? Existe essa, eles se fecham. Essa é minha verdade, esse é meu mundo e é assim, e pronto, porque ela já foi tão machucada que ela não quer mais correr o risco.
Então é um jogo de paciência, estratégia e usando, assim deu certo, assim não deu. Falei da mentoria, ele se fechou. Então eu vou falar sobre isso, mas sem falar da mentoria. E aí eu vou trazer esse filme para a gente ver junto só como. E assim, é ir buscando como ele vai, você consegue abrir mais ali e entrar mais. Eu acho que quando também a gente ama, tem que ter essa paciência e ir tentando, né? Várias estratégias ali, o que funciona, o que não funciona. É um joguinho de xadrez, né? É, E você tem que estar extremamente forte para poder fazer isso sem afetar a tua saúde, né? Física, emocional, sem frustrar, você sabendo, ter a certeza que você está fazendo o seu melhor, mas que a pessoa, a verdade, gente, é que o outro não é sobre vocês. É difícil, sabe? É difícil, né? Entender isso, não é? Mas o outro não é sobre vocês. Quando alguém machuca vocês, não é sobre vocês. Não é sobre a pessoa incrível que você é ou a pessoa sem valor que você é. Eu costumo muito dizer isso até em relação à traição. Ai, como que o fulano traiu aquela mulher que é tão linda e maravilhosa? Não tem nada a ver com a mulher. Cada um só dá o que tem dentro. Cada um só dá o que tem dentro. Então, quando a gente está vivendo um relacionamento um pouco desafiador, o que a gente tem que lembrar a todo momento assim, não é sobre mim. Não é sobre a minha pessoa, é sobre ela. Aquela pessoa, ela é assim, ela tem os traumas, ela tem as crenças, ela tem os machucados. Tem nada a ver comigo. Porque muitas vezes, se a gente não tiver essa clareza, isso começa a afetar a gente começa a duvidar da gente. Duvidar da nossa capacidade, do nosso valor, nossa autoestima começa a cair, né? Então é sempre lembrar que o outro é sobre o outro. Apesar de no dia a dia ser um desafio, né? A gente está sempre antenado para isso, mas é sobre aquela pessoa. E aí, e de uma maneira inteligente, se posicionar, né? E se posicionando. O que você aceita, o que você não aceita, o que você aceita, o que você não aceita, né? Top, Leila. Elis, quem você pensou? Qual que é a linguagem de amor dessa pessoa? Tá, é a minha filha mais velha. E no, até agora, antes da gente estar discutindo a respeito das palavras de afirmação, eu achava que era ato de serviço, porque ela é muito prestativa, tem um coração imenso, 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 acaba sendo boba na mão dos outros. Mas aí, pelo fato de querer se isolar do mundo, não querer ver gente, eu acho que está faltando um pouco de palavra de afirmação. Acho que eu estou pecando nisso. Mas é que Porque, assim, ó, não é sobre você, é sobre ela. Pergunta. aham, A menina tava lendo um livro aqui, tem 5 linguagens de amor. Qual você acha que é a tua? Eu fiz assim com a minha filha. Ela não ia ler o livro, né, gente? Eu cheguei e perguntei, eu falei, qual você acha que é a sua linguagem de amor aí? E a gente começou até, eu acho que é isso, acho que é aquilo. Enfim, aí a gente começou a conversar. Existe um teste também. Qualquer coisa, se tiver a oportunidade, fala, ó, descobre qual que é a tua linguagem de amor. porque com a minha mais nova, a gente conversa sobre tudo, tudo. É uma discussão bem despojada, bem aberta, e com ela não. Então, assim, por ela ser retraída, eu fiquei agora em dúvida com Manda todas as. mensagem. Vou mandar, Fala assim, ó, vou tava mandar o lendo um áudio livro aqui para e ela ouvir. existem 5 linguagens de amor, tal, 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 tal. Fiquei aqui pensando, como que você se sente amada? Qual dessas linguagens de amor você acha que é a sua? Vou mandar. Pergunta. O jeito mais fácil de descobrir é perguntando, gente. Pergunta. Aí você vai descobrir, você fala, já sei. João, a pessoa que você pensou, qual que é a linguagem de amor? Pensei nos dois, com minha mãe e meu pai. Minha mãe é ato de serviço, né? Porque ela sempre tá fazendo coisa de casa e quando, final de semana, quando pega a folga, eu vou lá e ajudo ela. Aí ela fica feliz. Uhum. Ah, E daí, meu pai, eu pensei bastante, porque meu pai é difícil. Eu acho que seria presente ou então tempo de qualidade. Eu que entre essas duas com ele. pergunta. Chega, mãe, pai, li um livro aí.
E nesse livro fala que tem 5 linguagens de amor. Qual que vocês acham que é o de vocês? Gente, sabe o que que é massa? Abre campo para bate-papo. É assunto que vocês começam a puxar. É muito legal. Ah, às vezes a pessoa fala, ah, sei lá, não sei. Mas ela vai ficar pensando naquilo, sabe? Então, pergunta, João, tenta descobrir. Ou você pode perguntar para tua mãe do seu pai, ou do seu pai para sua mãe. Gente, começa a abrir conversa, começa a abrir diálogo. E vocês vão ver como todo mundo começa a antenar para essas coisas. Uhum. Regi, conta para mim, qual que é a linguagem de amor da pessoa que você pensou? Primeiro achei que a pessoa era inamável, sei lá se é essa palavra que não, nada dá certo, mas eu acho que é o ato de serviço, chegando à conclusão aqui com os detalhes de cada um. Atos de serviço. Qual que é a sua linguagem de amor? O meu é presente. Presente, bem diferente. Atos de serviço. Para mim, ó, se eu namorasse alguém com atos de serviço, eu tava ferrada, Regi. Ainda bem que eu não namoro, né? Que eu coloquei meu pai. Mas assim, ó, que nem eu coloquei vendo ali, né? Presente. Se ele não gosta do presente, ele dá pro vizinho. Tipo, ele não quer nem saber se você Então não é deu, se você perdeu presente. tempo. É, quando a gente era criança, ele chamava a gente, tipo, o carinha dele ali é tipo assim, cara de vaca. É, tipo, não existe, tipo, carinho. Aham. Aí fui Então não é tão eliminando, o que difícil. chegou mais perto é o ato de serviço, que foi o que eu vejo, que ele pede bastante coisa para eu imprimir para eles, às vezes na internet, que ele tem dificuldade. E se eu não imprimo, só que é assim, ó, ele pediu, tem que ser na hora que ele quer. Se eu estiver trabalhando ou não, se eu não fiz, acho que daí ele acha que eu não amo mesmo, porque ele não entende Isso. que eu tô trabalhando, que não deu para fazer naquele momento. Ele acha errado que eu não fiz aquilo que ele pediu naquela hora, independente do que eu estava fazendo. Olha que doido, Regi. Certeza que é atos de serviço. Porque aí para ele, não é que você não imprimiu, para ele você não deu a importância para ele. Se sente rejeitado, não amado, não importante. É atos de serviço. Eu cheguei a essa conclusão aqui. Cara, eu acho para mim é uma das maneiras mais difíceis de demonstrar amor, porque eu sou péssima nessas coisas, mas é sobre isso, é ir lá e tipo fazer as coisas para ele, dar carona, pegar um copo de água, pegar uma, sei lá, é isso, atos de serviço. É um desafio. Para mim é, né, gente? Para mim, tem gente que é tão natural atos de serviço, mas para mim é um desafio. Que doido. É isso mesmo, Regis, certeza. André, a pessoa que você pensou, qual que é? Então, eu vendo esse livro, eu pensei no meu filho caçulinha. Ele tem um pouquinho de casa, assim. Ele adora, assim, todas as finais de semana eu vou no mercado, então sempre eu trago alguma coisa para ele, um doce, um chocolate, alguma coisa. Toda vez que eu levo, ele agradece e fala que me ama e me abraça. Ele tem muito de toque. Ele é muito de toque. Nossa, todo dia. Eu chego aqui em casa, ele já vem com a mochila para guardar dentro de casa, que eu levo ele de manhã para a escola. Ele já vem falar, oi mamãe, te amo, e já me abraça. Ele é muito de toque, tá? Ele adora tocar você, te abraçar, falar que te ama, né? Então ele tem esse lado muito bom. Então ele tem um pouquinho assim, ele é prestativo, ele me ajuda. Às vezes eu tô fazendo uma coisinha lá, ele fala, mãe, eu vou te ajudar, vou fazer isso para a senhora, vou lavar isso. Então tem muitas coisas que ele também participa comigo. Ele só tem 13 anos, mas ele é 13? 13 anos, Novinho. Ô, novinho. sabe que pergunta para ele, tenta, pergunta. Fala, qual que você acha que é a sua linguagem de amor? Como você se sente amado? Ele é muito carinhoso. Às vezes a gente, no dia a dia, a gente acaba, assim, eu sou muito carinhosa também com eles, todos eles. Sempre eu chego em casa, eu dou um beijo em cada um abraço, pergunto como foi o dia, né? O Daniel já tem, o meu marido e o meu mais velho já não. Se eu não for falar, eles não falam nada. Falam se foi bem, se não foi. E eu já tenho esse toque de perguntar como foi o dia de vocês, como foi a aula, o que aconteceu quando eu chego em casa. E o Danielzinho agora ele já está mais participativo comigo, bem mais. Assim, já fala o que aconteceu, já fala se aconteceu alguma coisa na escola.
Então, eu já sou mais assim, presente também, sabe? Mas ele tem um pouquinho de cada, viu? Pelo que a gente foi conversando aqui, ele tem a participação de um pouquinho de cada, assim, dessas linguagens do amor. Ó, a tarefa de vocês é perguntar e comunicar sua linguagem de amor, ok? Traz essa discussão para dentro de casa, para a pessoa. Fale, pergunte, comente. Se a pessoa é mais difícil, uma hora que tá meio assim, sabe? Do nada, do além, você pergunta assim. Essa é uma tarefa, a primeira tarefa. A segunda é fazer os rotineiros. A terceira, eu quero que vocês assistam um filme chamado Questão de Tempo. Questão de Tempo. Em inglês é About Time, mas em português está Questão de Tempo. Tem para alugar no YouTube, tem na Prime, tem na Apple TV. Tem para alugar no Google, enfim, chama Questão de Tempo, tá bom? E eu quero que vocês leiam agora, a gente vai começar outro livro, cara, e esse livro é sobre dinheiro, tá? É para para acúmulo de riqueza. Isso aqui é sobre grana. Chama O Motorista e o Milionário. Acho que João já leu, né, João, esse livro, não leu? Não? Leiam. É uma leitura fácil, muito fácil de fazer. Mas é massa, hein? É um livro pequeno, fácil. Então, acho que a gente pode deixar um mês aí. Última semana de maio, a gente fala sobre esse filme, esse livro, pode ser? Então, semana que vem, para semana que vem, eu quero um filme, uma questão de tempo. E para o final de maio, terminar esse livro, O Motorista e o Milionário. Um livro de fácil leitura, fino, mas poderoso para riqueza, para grana, dinheiro. Então, quem quer dinheiro, assim, acumular riqueza, leia esse livro. Ó, não ler esse livro dá um azar financeiro, pra vocês terem noção. E tarefa, abram essa discussão entre as pessoas que vocês amam sobre qual é a linguagem de amor e fala a tua, comunica, certo? Fechou? Vamos tirar uma Certo. foto? Um, dois, três e top, gente. Obrigada. Bom trabalho. Ô, gente, fiquei sabendo que quinta-feira que vem é feriado. É, Quarta. É quarta ou é quinta? É quinta, não é? é quinta. Quinta. Quinta-feira, Dia do Trabalhador, dia primeiro. Tá. Vou pensar o que a gente vai fazer. Eu acho que eu vou pular uma semana. Porque ou a gente faz no feriado, ou a gente pula. Eu não tenho agenda outro dia, gente. Vocês vão viajar? Vocês vão passear? O que vocês querem fazer? Então, para mim, pode fazer. Tá de boa. Eu vou pôr uma votação ali, uma enquete. Vocês votem, a maioria ganha. Pode ser assim? Pode. Porque eu tenho reunião e mentoria todos os dias, então eu não consigo remanejar. Esse que é o X da questão. Então, eu vou jogar uma enquete ali no WhatsApp, vocês votam, o que decidir está decidido. Tá bom assim? Tá. Beijo, beijo, boa semana, bom trabalho. Beijão, tchau, tchau. Tá.